Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça e vitoremo-lo com sal, porque o Senhor é bom. Com a família da fé reduzida hoje por conta de ser hoje véspera de feriado, também por conta de famílias que estão em recolhimento por cuidados por causa do Covid, aqui estamos nós, corações alegres e gratos, estamos com vida, estamos juntos e estamos vivendo na graça. É o momento de celebrarmos ao Senhor com júbilo, cantando. É o que vamos fazer em forma de oração cantada. Dirijo a ti, Jesus, minha oração. Vamos cantar. Dirijo
Santo e eterno Deus que estás no céu, é com bastante alegria, ó Deus, que nós neste momento elevamos a Ti a nossa oração. Ó Pai, nós só temos que ser grato a Ti, ó Deus, por mais este momento que o Senhor nos concede, a cada um de nós, de podermos estarmos, ó Deus, junto para Te adorar e elevar a Ti as nossas orações. Ó Pai, seja conosco durante todo esse momento de louvor e adoração e da pregação da Tua palavra. Fica, ó Deus, com cada coração que aqui está. Tu que conheces, ó Deus, e sonda os nossos corações, sabes, ó Deus, das nossas necessidades, das nossas fraquezas e dos nossos pecados. Queremos, ó Deus, que Tu esteja ouvindo a nossa oração. Sabemos, ó Deus, que nós não somos merecedores, mas o Senhor tem olhado para nós e não tem olhado, ó Deus, para as nossas imperfeições e tem, ó Deus, continuado nos dando vida para nós, para que nós possamos, ó Deus, manifestar, ó Deus, a Tua graça e a Tua palavra. Fica conosco nesta manhã e é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica no livro de Salmos, capítulo 5, e eu vou ler alguns versículos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Verso 7. Mas eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade, e em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Versos 11 e 12. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti, exultem eternamente, porquanto Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da Tua benevolência, como de um escudo. Amém. Amém. E assim como o reverendo Uriel iniciou dizendo neste culto, a nossa alegria ela está no Senhor. E é por isso que nós cantamos e é com júbilo que nós celebramos. Então, para esse momento de cânticos congregacionais, eu convido os irmãos que puderem se colocarem em pé para os nossos cânticos. A misericórdia de Deus tem se renovado em nossas vidas de geração a geração. E é isso que nós vamos cantar, celebrar com júbilo.
certeza nós temos que o Senhor é grande, que os seus olhos estão sobre nós e que a sua bondade se renova em nossas vidas. E é isso que nos dá força, nessa certeza que está a nossa alegria, e por isso nós cantamos: grande é o Senhor. que esse Deus de luz habite em nossas vidas. Cantemos.
Vamos nos elevar a Deus numa palavra de oração a Ele, em gratidão, porque, embora não mereçamos, Ele habita em nós, através do Espírito Santo, alimenta e dá dinâmica para nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse Teu grandioso e maravilhoso amor em estar habitando em nossas vidas. Muito obrigado a Deus por esta graça maravilhosa, porque mesmo diante de lutas e dificuldades, nós podemos vislumbrar a graça da Tua presença que resplandece entre nós e em nós. Obrigado pela vida desses irmãos e irmãs presentes aqui. Agradecemos extensivamente por todos os seus familiares, muitos deles viajando, outros recolhidos em casa, em segurança por causa do Covid, e outros ainda com outros tipos de dificuldades. Esteja presente na vida deles, e nós também te agradecemos a Deus pela vida de irmãos que têm participado da vida da igreja, que têm contribuído para o bem-estar da vida da igreja e que estão firmes e alicerçados pela fé em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, antes da leitura da palavra de Deus, a gente tem que dizer a vocês que o Conselho da Igreja, que é o órgão diretivo que administra a igreja, tem se reunido pelo menos uma vez por mês, de forma remota, e tem conversado a respeito do nosso momento. E entre as coisas que nós estamos conversando é a respeito da transmissão ao vivo do culto. Qual será o momento próprio para isso e se nós estamos preparados com equipamentos para fazer isso, mesmo que seja de uma forma muito simples. Também o Conselho da Igreja tem se preocupado muito com a falta que está fazendo a ausência de atividades presenciais para nossas crianças e adolescentes. E até esses dias eu coloquei um recado no WhatsApp, no grupo da igreja, com esse título, um santo desafio, para que nós possamos continuar pensando a respeito disso. E também uma outra coisa que nós estamos pensando é se permaneceremos com o culto neste horário ou se voltaremos ao culto às 19 horas, dando lugar assim à nossa escola dominical tão necessária e tão preciosa para todos nós. Estou dizendo isso para pedir aos irmãos que estejam orando muito, para que nós possamos encontrar o caminho necessário ou os caminhos necessários para que possamos voltar à normalidade. E falando em oração, quero lembrar que nós precisamos pedir muito para que Deus abençoe o nosso país nesse momento de tragédias, como a de Petrópolis, que é um dos exemplos de grandes tragédias, e que nós possamos orar pelo mundo também, especialmente pelo povo da Ucrânia, e que Deus dê sabedoria aos dirigentes, amigos e inimigos entre si, a fim de que percebam que acima de todas as coisas está às mãos de Deus. E é pensando nisso que nós trazemos para essa manhã a leitura bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 36. Os irmãos que estão aqui poderão acompanhar com suas Bíblias, os irmãos que estão sem Bíblias poderão ouvir a leitura, e os irmãos que irão acompanhar o culto, que será transmitido pelo YouTube, também pelo Facebook, poderão se deliciar da leitura da palavra de Deus. Repetindo, Lucas
capítulo 9, 28 ao 36. Para ficarmos um pouco mais acomodados, nós não ficaremos em pé, a fim de acompanharmos essa leitura. Vamos ficar assim como estamos, com os nossos corações envolvidos na palavra. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Está falando de Jesus. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu corpo se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos do sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém. Vamos cantar. A narrativa da transfiguração pode ser concebida como um desafio para todos nós. Por quê? Desafio. Porque todos nós somos constantemente influenciados. Isso é natural e isso é moderno também. Influenciados por grupos de pessoas, influenciados pelo ambiente em que vivemos e influenciados também por outros, através de seus interesses pessoais. E é bom dizer que para a grande maioria das pessoas, essas influências vão determinar o seu presente, o seu futuro, seus sucessos e também as suas derrotas, além de interferirem muito em suas alegrias e em suas tristezas, com grandes aspectos também nas realizações e nas frustrações. Neste tempo nosso, mais do que em outro tempo, a sociedade humana vive atrás de influências e de influenciadores e influenciadoras. E fazem assim para receberem dicas as mais variadas possíveis
dicas de compras, dicas sobre viagens, para as mulheres especialmente, dicas sobre maquiagens, ainda para mulheres e homens também, dicas a respeito de receitas, de produtos para a beleza e até mesmo de receitas para o mundo religioso. E nós vivemos isto com muita intensidade, a tal ponto de que nós não temos mais no mundo cristão, protestante, evangélico, até no mundo católico, homens e mulheres com aqueles títulos, por exemplo, de pregadores do Evangelho, mas de influenciadores. E esses influenciadores fazem o que? Eles nos tornam como sendo seus seguidores. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês diariamente pegam o celular, o computador e vão atrás de o que está dizendo fulano de tal ou fulana de tal a respeito da situação na Ucrânia, a respeito da situação do país, da situação política, da situação religiosa e assim por diante. Eles são importantes, mas eles não têm a última palavra. E se eles não têm a última palavra, nós não podemos nos conformar só com essas influências e com essas tendências. E é aqui que surge o nosso texto bíblico, e esse texto bíblico está sendo usado por milhares de comunidades de fé no mundo inteiro, porque faz parte do lecionário cristão, que é a indicação de leitura bíblica diária, especialmente para os domingos. E esse texto nos convida, irmãos e irmãs, para uma reflexão sobre as escolhas fundamentais que nós devemos e podemos fazer em nossas vidas, alimentando assim o nosso presente e o nosso futuro. Então, só para que vocês possam acompanhar a lógica e a sequência do texto, nós temos aqui a atitude de Jesus em orar, em subir ao monte para orar, e o primeiro resultado desse momento de oração, que é a transfiguração. Em segundo, o reflexo da oração na vida daqueles que estavam na companhia de Jesus, que foi o vislumbrar a glória de Deus. Transfiguração é isso. Em terceiro lugar, a inspiração para a vida presente na proposta de Pedro para que pudessem continuar ali, e depois termina com a nuvem que envolve a todos, e o texto mostra que todos eles estavam calados. Então vamos brevemente por partes. É bom entender da atitude de Jesus orando. E quando eu falo é bom entender, porque há aqui uma mudança de contexto. Se vocês forem buscar o capítulo 8, ou melhor 9 no seu início, vão ver que essa narrativa ou esse texto mostra o final da atuação de Jesus na Galileia e a sua partida para o êxodo, para a caminhada em direção de Jerusalém, onde passaria pelo sofrimento, pela morte e onde também se daria a ressurreição e depois a sua elevação ao céu. Mas, nesse contexto antecedente, Jesus fala do seu futuro sofrimento, da sua ressurreição e também da condição para que as pessoas pudessem segui-lo e ouvi-lo através de suas orientações, colocando aí a exigência para que cada um tomasse a sua cruz e pudesse segui-lo. Aí, só depois de 8 dias, é que Jesus faz a subida à montanha, ao monte, e assim o fez para orar. E foi, de um modo bem recorrente, a atitude de Jesus falar com o Pai, conversar com o Pai, dialogar com o Pai
e ouvir também do Pai. E então Jesus mesmo, que estava falando com os seus discípulos, agora tem a companhia de Pedro, Tiago e João para que o acompanhassem no seu contato e na sua comunhão com Deus. Então, nesse primeiro momento, podemos colocar que esta é a atitude mais correta neste mundo, quando estamos ouvindo milhares de vozes zoando, por assim dizer, em nossos ouvidos. Cada um querendo impor as suas ideias e cada um querendo tirar algum tipo de vantagens com esse tipo de influenciadores. O certo mesmo é ouvir a voz do Pai. E quando se ouve a voz do Pai, o que acontece? Aí vem o reflexo da oração. A transfiguração de Jesus não se deu sem oração. E o ato de Jesus de buscar falar com o Pai em oração é o retrato muito presente na vida de todos nós de falar com Deus em momentos de dor, de agonia e de preocupações. Só o que nós não sabemos é o que pode acontecer com este fenômeno da oração sem nenhum fenômeno estrondoso. Mas aqui houve um fenômeno estrondoso. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes se resplandeceram de brancura. E nós podemos dizer então que esses são dois reflexos da oração que determinam todos os demais reflexos da vida humana, porque os reflexos da vida humana geralmente estão cheios de negatividade. São coisas feias, são coisas desestimuladoras, são fatos negativos e através disso nós fechamos o rosto e a situação se torna feia para nós e nós também, como participantes do momento, podemos dizer assim, nos tornamos feios. E ali aparece um Jesus lindo, um Jesus bonito, um Jesus com uma aparência resplandecente e as suas vestes também revelavam isto. Rosto resplandecente, vida resplandecente, significa paz, significa alegria, significa esperança, significa vida, significa contentamento. Rosto apagado significa tristeza, desesperança, descontentamento. Já vestes resplandecentes, embora sejam brancas, significa realização plena, satisfação plena e assim por diante. E essas duas coisas só seriam motivos para um longo comentário. Então fica apenas na nossa imaginação. É uma situação que é bem diferente do barulho e da loucura de viver. Mas também o relato do reflexo da oração mostra um outro lado, que é olhar para a frente. Jesus é percebido ali com características divinas, semelhantes ao Jesus que apareceu depois da morte, ressuscitado. E isso nos é muito reanimador. Quando o olhar para a frente faz perceber que há resplandecência, que há luz, que há orientação, que há critérios, as coisas mudam para todos nós. E foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus que queriam ficar ali. E daí vem o terceiro destaque da nossa meditação nessa manhã, que é a inspiração para a vida. A inspiração que a transfiguração de Jesus concede para as nossas vidas. Como eu disse, a cena até aqui não poderia ser menos inspiradora, ou seja, a cena até aqui é por demais inspiradora e dá-nos a entender, mesmo que com
a sonolência daquele momento, quando os discípulos estavam com Jesus, vendo o diálogo de Jesus com Moisés e com Elias, ficaram encantados, ficaram confortáveis, ficaram tranquilos e ficaram muito animados, e daí fazem uma proposta para Jesus. Aliás, uma afirmação de contentamento e a proposta. A afirmação de contentamento é esta: é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui, como é maravilhoso estar aqui. São momentos infinitamente superiores àquilo que nós comentamos depois de um culto encerrado. Como foi bom estar no templo, como foi bom estar juntos, como foi bom estar um olhando para o outro, embora com essa restrição cuidadosa não podemos nos abraçar plenamente. Mas mesmo assim é bom estarmos aqui. Esta é a afirmação. E daí vem o pedido: vamos fazer aqui 3 tendas. E é interessante que Pedro não pede tenda para ele e seus companheiros. As tendas seriam uma para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. Sabem o que isso representa? Representa a alegria de ouvir um diálogo entre 3 personagens importantes. Moisés, representando a antiga lei que orientou a vida do povo de Deus até a vinda de Jesus. Elias, representando os profetas que anunciavam a palavra de Deus, que anunciavam a vinda de Jesus e a realidade de um novo mundo, uma nova terra, um novo relacionamento, uma nova harmonia. E o terceiro personagem é Jesus, que foi o cumprimento de tudo isto. Então, os discípulos não poderiam ter outro gesto senão um gesto de alegria, de poder estar ali, ignorando eles que a situação não se encerrava ali, mas que eles têm um pedaço muito grande para seguir até a morte de Jesus, e os cristãos têm esse pedaço longo para percorrer até a segunda vinda de Jesus Cristo. A glória de Deus foi real, a glória de Deus é real, mas a glória de Deus também se manifesta diante dos problemas da vida. Que bom se a vida fosse desfrutada só com transfigurações, só com alegrias, só com contentamento, só com atitudes positivas, mas não é assim, porque nós somos humanos. Então a vida é experimentada diante dos sofrimentos, mas ao mesmo tempo com a participação das transfigurações que Deus em Cristo concede a todos nós. Então eu já posso ir terminando, dizendo a vocês que, como cristãos, precisamos continuar ligados a tudo aquilo que está acontecendo. Temos que fazer isso. O apóstolo Paulo foi craque em mostrar isso em Romanos capítulo 12. Mas precisamos também nos mantermos em oração constante, em vigília constante, em comunhão constante com Deus, porque por esses atos continuaremos inspirando as nossas vidas pelo maior influenciador que o mundo já conheceu, que foi Jesus, através de suas palavras. Então nós haveremos de viver influenciados por sua palavra, recuperando o ânimo do qual temos tanta necessidade. Vem aqui o desafio então para nós. Primeiro, o desafio da oração. Segundo, o desafio da comunhão com a palavra de Deus. Há tempo para isso, é possível fazer isso. A correria é tanta, as preocupações são tantas, mas é possível fazer isso, porque
são coisas das quais nós temos necessidade, grande necessidade, enorme necessidade. Fiquem todos vocês presentes aqui com a paz de Cristo, os irmãos que vão nos acompanhar também pela internet, fiquem com a paz de Cristo, deliciando-nos da paz que Deus colocou à nossa disposição. É o que nós vamos cantar, e agora nós vamos cantar colocando-nos em pé. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e também que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.